Olá, meus queridos, boa tarde. Retomando, né, as nossas aulas agora no segundo bimestre, né, que nós vamos dar continuidade ao que nós já trabalhamos, como a parte de gramática. Nós trabalhamos, sei que vocês lembram muitíssimo bem, né, a questão dos termos essenciais da oração, né, sujeito e predicado, focando mais na questão de sujeito, né? Também trabalhando os predicados, os tipos de predicados, né? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Nesse segundo bimestre, o módulo de vocês traz a introdução, o início da parte gramatical, com a questão do verbo na sintaxe, né? Que vocês sabem muito bem que a função que cada elemento ele exerce na oração. Tá? Para isso, a gente vai ter que dar aquela voltinha lá atrás, lembrando da questão das análises sintáticas, né? Que eu sempre falo isso, às vezes fica até repetitivo, né? Mas eu tenho que lembrar vocês que vocês têm que ir um pouquinho lá atrás, né? Porque se você não tem não tem na mente essa noção do que é sujeito, do que é predicado, do que é o objeto, né? Objeto direto, objeto indireto, fica complicado. Mas essa etapa, o terceiro ano, vocês sabem muitíssimo bem que é só uma retomada, né? É uma revisão que a gente faz. Então, nós temos a questão nós vamos trabalhar o verbo em si, certo? O complemento verbal, certo? Então, são os termos relacionados ao verbo. Então, nessa parte de verbo, eu tenho o meu predicado verbal e nominal, que a gente vai trabalhar na questão desses verbos de ação, são verbos significativos, que são os verbos que são, no caso, os predicados, no caso, o predicado verbal, seja verbal ou verbo nominal. Mas eu coloquei aqui o nominal também, porque a gente sabe que tem oração que ela é ligada, o sujeito e o predicado, no caso, são ligados com um verbo que não são verbos significativos, ou seja, que não são verbos de ação, são verbos de ligação, né? O que acontece quando ele liga, ele está ligando o sujeito a um estado ou uma qualidade dele. Então, nós temos verbos como verbo ser, estar, permanecer, ficar, andar no sentido de estar, não andar a ação, mas no sentido de estar. Quando eu digo, vamos dizer assim, Lara ultimamente anda triste, e não quer dizer que Lara ultimamente está andando na ação, né, andando triste. Eu quero simplesmente dizer que Lara ultimamente ela está triste. Então, se vocês observarem no módulo de vocês, vai estar aí a questão, logo de início vem até um poemazinho, e acima tem o verbo na sintaxe. E fala da questão de predicado, que vocês têm esse conhecimento, né, do tipo de predicado. Tá? Agora, quando a gente vai falar do predicado, que o verbo está inserido, seja ele de ação ou não, nós temos lá o verbo, a gente vai trabalhar com a transitividade ou intransitividade dele, que isso daí vai estar voltado aos verbos significativos. São aqueles verbos de ação. Não entra a questão do predicado nominal, certo? No predicado nominal eu não tenho verbo de ação, mas eu tenho o meu predicado verbal. Ele vai aparecer também no predicado verbo nominal. Então, no predicado verbal, o meu verbo, ele tem duas classificações, são duas. O verbo, ele pode ser um verbo transitivo, ou um verbo intransitivo. Verbo transitivo ou verbo intransitivo. O que vem a ser isso? Que vocês sabem, mas só vou para lembrar.
Verbo transitivo é aquele verbo que ele necessita de um complemento, tá? Ele está precisando de um complemento. A palavra solta, até o verbo, a oração solta ali, sem completar o verbo, está sem sentido. Né? Quando eu digo, eu gosto. Aí paro, eu gosto. Gosta de quem, Marcela? Gosta de quem? Né? Quem gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, aí eu tenho o meu verbo transitivo. Né? Quando eu digo eu gosto aí de Rodrigo. Eu gosto de Rodrigo. Olha o verbo aqui. Olha o verbo. Então, na transitividade, né, na classificação, ele é um verbo transitivo. Na função dele na oração, que é a questão da sintaxe. Qual a função dele? Ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa do complemento. Se eu gosto de alguém, eu gosto de alguma coisa. Então, eu gosto de Rodrigo. Isso daqui é o complemento do meu verbo. Se eu falasse sozinha, só aqui, não dissesse que eu gosto, aí você ia me perguntar, de quem, Marcela? Né? Quem gosta de algo, de alguém. Bom, existe aquele verbo que ele vem lá com o complemento, mas não que ele necessite. Certo? Não que ele esteja necessitando deste complemento. Quando eu digo que Marcos dançou. Dançou na festa. Marcos dançou na festa. Se eu simplesmente falasse Marcos dançou, alguém ia falar comigo, claro que isso aí ia ter todo um contexto. Mas ele disse, Marcos, oxe, dançou, disse Marcos na festa. Marcos dançou muito. Então, o verbo dançar, ele não precisa de complemento. Aí você vai perguntar assim, a gente pergunta com quem? Sim, com quem? Com quem é, no caso, o adjunto. Não é? O complemento dele aí, ele não pede esse complemento, ele seria, no caso, eu vou completar para dizer com quem ele dançou, como ele dançou, onde ele dançou, mas não é que o verbo precise, ok? Porque, claro, que aqui, se a gente analisar o dançar, ele tem mais de um sentido, mas a gente está falando do sentido literal, realmente, da palavra, né? Que a gente tem esse costumezinho, né, de usar assim, dizer assim, fulano dançou, quer dizer, não se saiu bem, perdeu, né? Na questão de até de usar termo, uma gíria em si, mas eu estou falando o ato realmente de dançar. Então, isso aqui na festa não é que a frase peça, não. Eu só quis ser mais claro naquilo que eu disse. Né? Foi o lugar que ele estava dançando. Onde foi que ele estava dançando? Lá na festa. Né? Que sintaticamente também tem a função. Né? Se a gente fosse classificar isso aqui sintaticamente, seria um adjunto adverbial de lugar, que é o lugar onde ele dançou. Então, o meu verbo aqui, ele é verbo intransitivo. Certo? Que ele não precisa. O verbo crescer, o verbo morrer, são verbos que ele não precisa de complemento. Eu simplesmente uso, certo? Eu uso o termo só para a frase ficar mais completa, mas não que haja esta necessidade, tá? Aí a gente tem a intransitividade, o verbo intransitivo. Então, não existe assim, por exemplo, X verbos intransitivos. Não. A gente vai ter que ver o quê, queridos? O contexto. Porque, de repente, eu posso botar até um verbo que seja transitivo, mas ali, naquela frase, ele não está exercendo a função de transitividade. Ele não está exagerando. Por quê? Porque o que eu coloco depois vai ser, no caso, uma circunstância. Certo? Um modo.
Por exemplo, o verbo escrever. Escrever. Quem escreve, escreve algo para alguém, tá? Escrever o quê? Uma carta. Para quem? Para Rodrigo. Então, esse verbo ele tem duas transitividades. Tu faz duas perguntas. Mas se eu disser assim, Pedro escreve lentamente. Ele não pode ser o quê? Quem? Para quê? Não. Como? É a pergunta. Como é que ele escreve? Lentamente. Então, é o modo. Nessa frase, o verbo escrever, ele está intransitivo. Certo? Ele é intransitivo. Então, a gente tem que analisar um contexto para poder realmente ver a transitividade de alguns verbos. Certo? Que alguns, ora pode ser transitivo direto, ora pode ser transitivo indireto, pode estar no contexto os dois, as duas transitividades, ou simplesmente aparecer como verbo intransitivo. Tá certo? Como verbo intransitivo. Então, nós vamos analisar essa questão da transitividade. Então, o verbo ele é transitivo quando ele precisa de um complemento. Ele não está sozinho. Ele não vai funcionar com sentido só. Tá ok? Ele não vai funcionar com sentido só. Então, ele está precisando do complemento. E o transitivo não. Eu posso colocar simplesmente para que minha frase fique mais completa. Né? Que eu esclareça algo sobre aquela ação ali que ele fez. Mas não que precise. Veja quando a gente, às vezes, você está com sua mãe e tal, a mãe encontra uma amiga e diz, veja como esse menino cresceu. Né? O verbo crescer. Ele cresceu, ele cresce lentamente, ele cresce rapidamente. É um modo como ele cresce. Então, o verbo crescer é um verbo também intransitivo. Então, nós temos os verbos transitivos e verbos intransitivos. Aí a gente vem com essa questão dos termos relacionados ao verbo. Esses termos relacionados ao verbo, eu faço referência aos termos dos verbos significativos, que é assim que a gente chama. Né? Esse verbo de ação, esse verbo que precisa de complemento, tá? Os verbos significativos. Então, ele precisa de um complemento. Então, o verbo transitivo, ele precisa de o seu complemento. Transitivo. Então, eu tenho, no caso, o complemento dele, a gente vai chamar de objeto, que é o que completa o sentido do verbo. Tá? Eu tenho aqui os objetos, objeto direto, objeto indireto, e de repente o meu verbo ele pode aparecer com os dois complementos, que é o objeto direto e indireto. Se eu faço duas perguntas, o que e para quê? Porque num verbo transitivo, o verbo transitivo direto, ele não precisa de complemento, certo? O verbo transitivo ele pode ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, o complemento dele, o completo sentido dele é o objeto. A gente chama de objeto. Que objeto é este? É um objeto direto. Eu só faço duas perguntas para saber a transitividade do meu verbo, se ele é direto. Eu pergunto o que e quem. O que? Quem? São duas perguntas. São feitas. E o transitivo direto são perguntas que antes venham uma preposição. De que, de quem, para quem, com o quem, a quem. Né? Contra quem. Então, veio precedido. A pergunta vem precedida de preposição, você vai ter um verbo transitivo indireto. Então, a resposta que eu dou, a gente classifica, né? Que a gente está
trabalhando com a questão da sintaxe, a função sintática da palavra na oração. O complemento é chamado de objeto direto, objeto indireto, ou os dois complementos que nós chamamos de objeto direto e indireto. Tá? Nós só vamos encontrar esses objetos nos predicados verbais e predicado verbo nominal. Predicado nominal, não. Por quê? Porque no predicado nominal eu tenho um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. E não um verbo de ação. Eu tenho um verbo que ele tá ali ligando um estado ou qualidade, certo? Do sujeito da oração. Então, esses complementos, esses objetos que a gente encontra na oração, a gente só vai encontrar quando eu tiver um verbo transitivo, tá? Direto ou indireto, dependendo do que você vai encontrar. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos nessa questão dos termos, certo? Os termos relacionados ao verbo, que são os objetos. Né? Primeiro eu tenho a transitividade, a gente analisa a transitividade, e depois esses termos aí dos meus verbos transitivos. Tá? Meus verbos transitivos. No verbo transitivo tem termos também que completa ali aquele verbo. Mas aí não são objetos que a gente vai chamar. Né? De início, o módulo de vocês, eles trazem aí a transitividade e a intransitividade. E a questão, o que é objeto, veja bem, o que é objeto, que a gente está passível, que aí é questão de análise, né? A gente analisar sintaticamente a oração, aí tem que ter todo um aparato. Eu sei que você já tem esse conhecimento, já tem, que a gente já trabalhou, a gente já analisou muito sintaticamente na sala, que é assunto lá de trás, que a gente só está fazendo esse apanhado, né, de revisão em si, mas a gente faz uma análise sintática e para isso, meus amores, tem que ter este conhecimento da transitividade do verbo, né, dos verbos significativos. Pode aparecer até um verbo de ligação, tá? Um verbo de ligação, mas aí eu não vou classificar de transitivo nem intransitivo, certo? Porque ele é chamado verbo de ligação, ele só está ligando um termo a outro. Deixa eu colocar aqui uma oração para a gente fazer essa análise, Deixa imaginava. O garoto imaginava aventuras heróicas. Aventuras heróicas. Aventuras heróicas. Heróicas. Deixa eu ver outro verbo. Já vou botar logo dois, porque a gente analisa tudo, tá? Algumas pessoas. Algumas pessoas. Cadê? Algumas pessoas pediram. Pediram ao prefeito mais apoio. Veja bem, para a gente fazer essa análise sintática aqui, primeira coisa, a gente já vai dar uma voltinha lá, no primeiro bimestre, né? Na questão do sujeito, que a gente não vai analisar sem ter tudo amarradinho, né? Primeira coisa que eu faço para analisar, para ver a função do verbo, para ver onde é que está o verbo,
eu tenho que lembrar, vou lembrar de quê? Dos termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito, predicado. Sujeito, quem se fala na oração, e o predicado, aquilo que se diz do sujeito, aquilo que se fala na oração. Que independe o local, tá? O sujeito pode aparecer no começo, no meio e no final da oração. Isso aí, meus lindos sabem muito bem, né, identificar o sujeito. Mas esse daqui está bem claro, está bem óbvio. Né? O garoto imaginava aventuras heróicas. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do garoto. Né? Que eu tenho aqui um sujeito simples. Então eu tenho, tirando o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Tira o sujeito, o que sobrar do sujeito é o predicado. Então aqui eu tenho um predicado verbal. Por que um predicado verbal? Porque eu tenho um verbo de ação. Né? Eu tenho um verbo significativo aí. Qual é o verbo? O verbo imaginar. Quem imagina, imagina algo, alguma coisa. Né? Aí eu tenho, imaginava o que o sujeito, o garoto imaginava. O garoto imaginava aventuras heróicas. Então, o meu verbo é um verbo transitivo direto. Ele é verbo que ele é de ação, ele é transitivo que ele necessita de complemento. E ele é direto porque a pergunta que eu faço a ele é uma pergunta que não vem acompanhada de preposição, certo? Imaginava o quê? A pergunta foi essa, o quê? Aí eu encontrei a resposta. Imaginava aventuras heróicas. Então, a resposta que eu tenho para dar meu verbo, que eu fiz a pergunta, porque ele precisa de complemento, a gente chama de objeto. Ok? Dá um tempo. Objeto direto, porque você fez a pergunta, o quê? Então, eu vou classificar objeto direto. Objeto direto. Então, o garoto imaginava aventuras heróicas. Estou classificando a aventura. Né? Porque se eu pedisse qual é o núcleo do objeto, qual é a parte principal desse objeto? O que ele imaginava? Aventuras. Né? Aí você vai ter aventuras como núcleo do objeto. Tá? Mais na frente, quando a gente vai analisando sintaticamente cada elemento dos termos essenciais da oração, a gente vai ver lá objeto direto, núcleo do objeto direto, se tiver os adjuntos, que são os termos que caracterizam eles, né, tanto do objeto quanto do sujeito da oração. Então, eu tenho aqui o que, a pergunta foi feita, e eu encontrei o meu objeto direto. Algumas pessoas pediram ao prefeito mais apoio. Eu estou falando de quem? De algumas pessoas. Eu não disse quem era, mas não importa. Certo? Não precisa dizer Maria, João, Jaquina. Não. Algumas pessoas, é o sujeito da oração. De quem eu estou falando? Estou falando de algumas pessoas. Tem o meu sujeito. Né? Sujeito simples, mesmo pluralizado. Mas eu não destrinchei quem são as pessoas. Eu não posso dizer que é um sujeito composto. Tá? Então, eu tenho um sujeito simples, que vem a ser pessoas. E eu tirei do sujeito, que sobrou foi predicado. Pedir ação, claro que sim. Né? Pedir. Quem pede, pede algo a alguém. Né? Quem pede, pede algo a alguém. Aí você tem aqui, pediram. O verbo. Verbo transitivo. Que ele precisa de complemento. Qual é a pergunta que eu faço? Pediram o quê? O que foi que eles pediram ao prefeito? Pediram o quê? Eles pediram mais apoio. Algumas pessoas pediram o quê? Mais apoio. A quem?
Olha, eu tenho só uma combinação de preposição, mas tá aqui, ó. O a é preposição, o o é artigo. Então, veja que o complemento aqui do verbo veio precedido de preposição, certo? Então, se ele vem precedido de preposição, a minha pergunta vai ter que ser iniciada com preposição. A primeira pergunta que eu fiz, pediram o quê? Tem um apoio, mais apoio, então eu tenho um objeto direto. E a quem? A quem foi que ele pediu? Ao prefeito. Como a minha pergunta veio introduzida de preposição, você vai ter aqui um objeto indireto. Então, analise aqui que um coração tem um único verbo, mas ele tem duas transitividades, certo? Transitivo direto e transitivo indireto. Então, eu tenho que fazer o que mesmo? Analisar, perguntar, qual é a pergunta adequada aqui, o que é que eu vou obter como resposta. Então, a pergunta que se faz, a resposta que se tem, a gente encontra a transitividade verbal e o objeto. Ok? Então, qualquer pergunta que você faz ao verbo e esta pergunta aparece antes uma preposição, você vai ter um verbo transitivo indireto. E a resposta você vai chamar de objeto indireto. E quando não se faz, quando tem essas duas perguntinhas, que só tem duas para o transitivo direto, que é o quê e quem? O quê? Quem? A resposta que tu encontra vai ser verbo, no caso, o objeto direto. Por quê? Porque o meu verbo ele é transitivo direto. Certo? Então, estou passando isso aqui para vocês, mas vocês têm essa consciência, vocês tenho certeza, se for olhar lá no caderninho de vocês, quando eu anotava lá na sala, vocês pontuavam esses detalhes, né? Vocês têm esse conhecimento de transitividade, né? Que a gente trabalha a questão o módulo, a questão da revisão, né? Da questão da revisão. Aqui está dizendo o que é, afinal, um objeto direto. Então, o que é, afinal, um objeto? O objeto é o termo que completa o sentido do verbo, certo? Um verbo. Que verbo? Qualquer verbo? Não. O verbo significativo. Um verbo que precisa de complemento. Um verbo transitivo, certo? Então, a resposta, a gente tem um objeto. Se vai ser direto ou indireto, vai depender de quê? Da pergunta. Ok? Então, vocês têm aí no módulo de vocês toda essa parte de transitividade, do que é objeto, certo? Alguns pontos aqui. E algumas questões com referência a isso daqui. Tá certo? Algumas questões que vocês poderão muito bem ir exercitando. Vai lendo, vai analisando aqui e respondendo as questões, né? Porque na página 22, logo após o exercício, a questão 11 do exercício, vem a questão do agente da passiva, que entra a questão das vozes verbais. Mas no momento vocês não vão trabalhar com a questão do agente da passiva, tá? Vocês vão dar uma lida e responder as questões que traz o verbo na sintaxe. Começa na página 18, certo? Essa daqui na página 18, a página 19, a página 20 tem duas questões ainda. Vocês vão à página 20 e vai até a 21, até a 22. Até a página 22, que só tá com isso aqui, ó, que é revisão. Então, no instante ela explicou. Não, no instante eu expliquei, não. Eu estou revisando. Né, amor? Revisando que vocês são bacanas e tem todo esse conhecimento.
tá? Depois, quando a gente juntar um todo, aí torna-se um tanto mais complexo, mas aí você está fazendo por parte. Quando chegar lá na frente, que está mais complexo, não tem problema nenhum não, porque você já trabalhou separadamente, né? Já trabalhou separadamente e sabe identificar lá o sujeito, sabe identificar o predicado, ver a transitividade do verbo, se ele é direto, se ele é indireto, ok? Então, fica aqui a tarefa para a próxima. Para a próxima aula, vocês vão responder da página 18, a primeira questão vem aí na página 18, que vai até a página 22, questão 11. Questão 11, da 22, questão 11. Então, só está falando aqui da questão de transitividade, de verbo. Você vai até identificar no primeiro exercício, pede que você até identifique. Tem uma questão que identifica quantos verbos tem. Você vai lá no poemazinho, vai sublinhar, destacar como queira. Mas vocês terão aí, da página 18 a 22, que tem tanta página. Não, mas os exercícios são pequenos, porque está explicando isso que eu falei aqui, tá aí. Tá nessas páginas 18 a 22, tá ok? Então, vocês irão responder tudo direitinho. Na próxima, a gente faz pelo Zoom, né, de preferência, porque aí eu vou estar com vocês estarão interagindo comigo, me dando as respostas, e a gente trabalhando no quadro, eu perguntando e vocês me respondendo. Ok, meus amores? Um beijo para todos vocês. Tô com saudade, viu? De novo, beijo.